Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 9. Eu pensei que hoje era dia 7. Dia 9 de abril. O tema do nosso discurso hoje é: você confia sua vida a pessoas que você não conhece, mas não entrega a Jesus. Apresenta a água de vocês a Deus e bebe, tá? Que a gente acabou de apresentar, valeu? Consagra e bebe. Hoje, meu amigo e minha amiga, nós estamos aqui com um propósito de falar sobre confiança, falar sobre entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Rapaz, eu ia mandar mensagem para tu vir hoje, tu veio, cara. Como é que pode o poder do pensamento, né? Vocês têm que pensar coisas boas. Eu pensei, vou mandar mensagem pro Gabriel vir hoje. E ele veio. Eu nem mandei a mensagem e ele veio. Você vê. Amém. O pensamento, ele atrai as coisas boas. Você sabe por causa de que o Senhor Jesus, ele atraía as pessoas? A Bíblia diz que ele fazia o quê? Atraía as pessoas. Quem já leu isso? Ele atraía. Aonde ele ia, ele atraía as pessoas. Você tem que ser um imã que atrai as pessoas boas. Coisa ruim você tem que tirar. Coisa que não presta você tem que tirar. Por quê? O que não presta faz mal. Amém? Amém. Então, você tem que ter pensamentos bons. O Senhor Jesus, ele falou assim, ó: eu sei que pensamento tenho ao vosso respeito. Pensamento de paz, pensamento de prosperidade. Jesus tem esse pensamento para nós. Amém. Ele quer que você prospere. Amém. Ele quer que você evolui. Ele quer que você seja protegido. Mas para isso, quando você sair de casa, você tem que fazer o quê? Eu ensinei o Andrew. O Andrew, quando você sair de casa, fala: Deus, toma a minha vida, me guarde e me proteja, a minha ida e a minha vinda. Tem que ser inteligente, é uma oração de ida e de vinda, porque você vai e volta. E nós nunca sabemos o que pode acontecer por aí afora, não é verdade? Então, o tema de hoje é esse: confiança. Às vezes você confia em um médico. Você tá com uma dorzinha no corpo, você vai no médico, o médico fala assim: olha, você tá assim, tá assado. Eu lembro, pastora Rose, um rapaz que ele era, ele tinha chegado a ser pastor, ele foi se levantar a pastor. Ele foi fazer um exame de rotina para poder entrar na obra de Deus. O médico, ele fez um exame e o médico falou para ele que ele tinha o quê? HIV. Você tem HIV, meu filho? Ele falou: mas doutor, eu sou virgem. Eu nunca me relacionei com ninguém. Era quem que usou a boca do médico para prejudicar o rapaz? Ele fez um exame e constou que não tinha nada. Então você às vezes confia em pessoas que você não conhece. Você pega aí, eu vou em Caxias comprar um doce por 3 em 1. Você pega o ônibus, você não olha para a cara do motorista e pergunta: você é de confiança? Você vai levar-me em paz, em segurança? Não, você senta lá na cadeira e não tá nem aí. A vezes até dorme. E dorme, ó. Você confia em pessoas que você não conhece, mas não confia no Senhor Jesus. Confiar no Senhor Jesus é você confiar em quem? Bora, pessoal? No homem de Deus, que está pregando a palavra de Deus. Amém? A Bíblia. Você sabe por causa de que a Bíblia foi escrita? Ninguém sabe? Bora, pessoal, eu não sei, pastor, seja humilde. A Bíblia foi escrita para nos revelar os nossos defeitos. Porque quando nós fomos criados com o quê? Com defeito. E esse defeito, ele veio de uma única pessoa, que era quem? Ai, Jesus, quem foi o primeiro homem? Que Lúcifer? Lúcifer, você, meu filho? Não. Como é que ele fez? Adão.
Então, aquele problema de Adão, ele passou de geração em geração. Então, a Bíblia diz o quê? Foi necessário ser levantado o segundo Adão. Deus fez o Adão da carne, não deu certo. Deus, ele criou as leis, nem todo mundo cumpria. Deus, ele botou diversos preceitos, as pessoas não cumpriam. Só que, por último, veio Jesus, o verdadeiro sacrifício que desde a eternidade já estava previsto, ele se sacrificar por mim e por você. Você nem existia, não existia. Olha só o poder de Deus, Rose, muito, muito forte. Você não existia, o mundo não existia dinossauro, não existia animal, e o plano da salvação já estava o quê? Já estava pronto. Mas como é que é isso, Jesus? Lúcifer não tinha sido nem criado. O demônio Lúcifer. O plano da salvação já estava pronto. Porque Deus já sabia o que ia acontecer. Deus, ele não vai interromper o percurso da humanidade. Ele só interrompe quando você o quê? Quando você faz o quê? Pede. Ele deixa você andar. Se ele vê que você está andando no caminho errado, ele vai mandar o pastor Ivanildo. Ó, isso está errado. Aí tu não ouve o pastor Ivanildo, ele manda a pastora Rosa, está errado. Aí ele manda o bispo fulano, está errado. Se você não ouve, você continua o quê? Caminhando. Só que Deus, ele levantou, olha só que coisa gostosa, né? Ele levantou um homem de Deus para cada povo. Talvez você não acreditou no pastor que você conheceu, mas você se afeiçoou ao pastor Ivanildo. E você gosta do trabalho dele, por mais que seja duro, mas é um trabalho sério. Então você adquiriu o quê? Confiança. Mas é fácil manter essa confiança? Não é, pessoal. Porque às vezes a palavra bate e machuca, não machuca? Quem concorda comigo? Mas quando machuca, isso significa que está abrindo uma ferida que já estava lá. Já estava lá. Só abriu para poder ser curado. Você sabia que tem pessoas que têm cicatrizes que não está curada? Às vezes você faz uma cirurgia, quem já viu aquela pessoa abrindo aqui? Tá seco por fora, mas por dentro tá o quê? Ainda cicatrizando. Assim, as pessoas elas estão carregando uma ferida do passado. E essa ferida do passado, muitas das vezes, não deixa ela manter uma confiança. Amém? Amém. E é por isso que o Senhor Jesus, ele abordou de madrugada, rapaz. Eu querendo dormir, Deus falou comigo. Falei, se eu não escrever agora, eu não vou escrever o quê? Depois, eu vou esquecer. A mente é um turbilhão de informação. Então, o que acontece? Você, hoje veio aqui para entender essa direção para a tua vida. Você tem que confiar na palavra de Deus. Você tem que confiar no que o teu pastor está te ensinando. O que ele está ensinando é para a morte ou para a vida? Para a vida. E muitas das vezes, se realmente ele te ama e te respeita, ele vai falar. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, fala a verdade, meu amigo. Ele não vai o quê? Ele não vai omitir a verdade. Amém? Amém. Você vê hoje uma moça... Posso falar da moça? Não vou falar nome? Posso? Uma moça ligou. A moça ligou e falou assim, olha, eu sou isso. Eu gostaria de ser dizimista aí, da igreja aí. Mas ela falou, vocês são da igreja universal? Aí a gente não. Somos apoio
Soldados feridos. Mas eu vejo o material de vocês lá. Aquilo ali era o nosso trabalho de antigamente. Você tem que abafar o teu trabalho? Você tem que excluir o seu trabalho que você fez? Ali é o quê? É a minha história. A minha história. Porque como é que a pessoa ela vai saber que eu tenho uma caminhada de 31 anos se ela só vê o trabalho de 4 anos que a gente faz aqui? Aí a pastora Rose foi sabiamente, olha minha filha, a gente não está preocupado com o seu dízimo, a gente não está interessado no seu dízimo, a gente quer que você conheça Jesus, se você se relacione com Jesus. Olha só, então a gente não tem nada contra a instituição, a gente fomos muito bem orientados, instruídos, só que Deus nos chamou para um propósito. Amém? Amém. E eu vou seguir ele até o fim. Entre trancos e barrancos, quebrando pedra ou bebendo água, eu vou manter a minha postura até o fim. E aqueles que acreditam no nosso legado, vai caminhar. E Deus vai o exaltar. É por isso que o Deus trouxe esse tema de madrugada. E eu falei... Na hora que eu ia dormir, rapaz, o Espírito Santo falou comigo. Pessoas, você confia sua vida a pessoas que você não conhece, mas não se entrega a Jesus. Ou seja, não confia na palavra do pastor, não confia na palavra do bispo. O bispo que está ali sacrificando por você, está jejuando por você. Ele parou a vida dele para o quê? Orientar você. O que é ser um profeta na mão de Deus? Você para tudo para servir somente a Deus. E olha, pessoal, é guerra. Eu estava ali falando com Deus, eu falei, sabe, eu cheio de trabalho, parado ali, cheio de trabalho, muitas fotos para poder postar lá do Santa Ceia. De lá para cá, das mulheres eu postei. Falei, Deus, me dá força. Olha só a minha oração hoje. Me dá força para mim poder puxar as imagens, preparar e divulgar para salvar vidas. Isso salva vidas, meu Pai. Mas adiantou só eu ficar orando? Eu tive que fazer o quê? Olha, um soninho. Aquele soninho da tarde, quem já sentiu, mas não dava. E eu falei, como é que eu vou resolver se eu já orei e não agi? Levantei, fui partir para cima, arrumei as cadeiras aqui, resolvi o que tinha que resolver lá e comecei, meu amigo. Puxei o do Conectados, né? Jovens Conectados, puxei o de domingo e ainda falta mais uma tonelada até hoje. E vou puxar tudinho. Não adianta você orar e você não agir. Não adianta. Vai dar desânimo? Vai. Vai ficar cansado? Vai ficar, não quero mais. Vai. Mas você não pode parar. Eu descobri, eu estava até falando com a Jennifer e com o Inácio, vocês querem pensar mais? Quem quer pensar mais? Ter uma mente mais fluente. Quem quer? Come menos. Faça mais o quê? Jejum. Claro que você não vai ficar 24 horas sem comer, né, pessoal? Mas separa alguns momentos de jejum. Jejum não é dieta. Amém? Amém. Jejum ele é apresentado. Dieta não se apresenta. A dieta eu ouço a voz de quem? Não. A dieta não é ouvir a voz do diabo, não. A dieta eu vou ouvir a voz do doutor. Não é a nutricionista? Nutricionista? É isso aí. Então, ela fala e eu sigo aquela regra. Agora, o jejum, o pastor, ele alerta, ele não manda. E nós naquele momento a gente vai lá e fala assim, olha, eu vou apresentar o meu café da manhã. O meu café da manhã é de 8 até 11 horas. 11 horas eu vou almoçar, então eu vou apresentar o meu café da manhã para Deus. Eu vou dar para Deus o meu café da manhã. Quem tem coragem de dar o seu café da manhã para Deus? Isso é importante. O café da manhã, pessoal, às vezes é um pão e um pouco de café.
que faz muita diferença na vida do ser humano. Você sabia disso? Sim. Qual é o alimento mais importante? É o café da manhã. É o café da manhã. Quem sabia disso? É o café da manhã. Por isso que você tem que saber tomar um café. Não é ficar comendo pão, não. Compra um legume. Compra uma fruta, né? Compra um liquidificador e faz o suco da fruta. Fica bebendo Coca-Cola, que nem muitas pessoas que eu conheço aí, que é viciado nessa coisa, né? E olha, isso mata a pessoa. Coca-Cola mata. Pastor, mas o que isso tem a ver? É a confiança. O cara criou a Coca-Cola lá e você acreditou que aquilo lá vai fazer bem pra você. Coca-Cola limpa vaso. Quem sabia? Tira ferrugem. Destrói estômago. Quem sabia? Limpa mental. Por isso que às vezes você sente o quê? Inflamação no estômago. Porque você beber muita Coca-Cola. Amém? Ah, mas eu beber suco de fruta, não aguento isso não. Eu gosto quando desce rasgando na garganta. Me faz lembrar do passado. Amarrado, pô. Né? A cervejinha descia. Ela tampa até o olho, ela. Você era uma cachaceira de primeira. Você era uma pinguça de primeira, rapaz. Mas é isso, pessoal. Amém? Vamos voltar aqui, o foco aqui. Tá bom? Mas isso é importante que eu tô falando pra você. Às vezes apresenta o seu café da manhã pra você ver o resultado. O resultado não é na hora não, tá? Aí você fica esperando o resultado não. O resultado vai ser daqui a um mês. Você vai começar a ver. Você anda muito agitado? Quem anda muito agitado? Faça o jejum, pessoal. Sacrifica o café da manhã. Se você almoça meio-dia, não almoce meio-dia, almoce meio-dia e meia. Dá meia hora. Você vai ver, você vai ficar menos estressado. Eu estava conversando com uma moça, que a gente orientou ela, ela falou que ela passou a fazer jejum e o marido tenta arrumar problema com ela, ela fica só olhando para ele. Ela não tem mais aquele ímpeto de agarrar ele pelo pescoço e bater. Por quê? Porque ela passou a ter domínio, porque ela matou a natureza dela. E é verdade, pessoal. Olha, você passa a ter uma vida mais saudável. Amém? Amém. Vamos lá no nosso estudo lá. Pô, eu gostei. Eu só pensei, eu falei, pô, vou mandar uma mensagem pro Gabriel aí. Eu tô vendo Gabriel ali, aparece ali, meu Deus. Viu, um cara apareceu de moto ali, depois foi pra lá, você viu? Vocês não viram não? Vocês têm que ficar atentos, tá? Eu vi ali. Ele parou ali, virou a moto e foi embora. Você queria assistir a reunião? Ele parece o Rômulo. É? E por que ele não veio aqui, gente? Moda do Rômulo. Será que era ele mesmo? Poxa, eu parava aqui, deixava arroz e ia lá puxar ele. Ele ficou com vergonha. Oh, brincadeira. Saudade do Rômulo. Rômulo é bom, né? Um papo bom a gente, né, Gabriel? Com ele? Mas vamos continuar orando, né? Vamos lá. O tema é esse, pessoal. Você confia sua vida a pessoas que não conhece. Não é verdade? Às vezes a gente confia em pessoas que a gente não conhece. Você vê, você vai em um médico. Como é o nome desses médicos que orienta que a pessoa tá meio maluca? Psiquiatra, psicólogo. E você vai lá, segue toda a diretriz, mas você não sabe nem quem é ele. Nem quem é ele. Amém? Amém. Então, você tem que... Essa pregação é pra gente passar o quê? A pensar. Você tem que começar a pensar, Não pessoal. estamos criticando os profissionais. Não é crítica. Não, isso é só para você entender que se você acredita neles, você tem que acreditar no Senhor Jesus. Amém? Amém. Diz assim, ó. Em nossa vida, Aonde? eu tô lá no site de quarta-feira, tá? Em nossa vida cotidiana, muitas das vezes confiamos nossas vidas a estranhos ou pessoas que mal conhecemos. Podemos confiar em um médico para realizar uma cirurgia,
no motorista de transporte público para nos levar ao nosso destino, ou até mesmo em uma empresa para cuidar das nossas finanças. Você vê, você bota seu dinheiro lá no banco lá e você acredita que a instituição vai cuidar do seu dinheiro. Quantas instituições quebrou aí, não foi? Você lembra do Colo? Quem lembra? O pessoal, né, tava com o seu saláriozinho lá, a sua poupança lá. A sua poupança foi o quê? Foi lambida na época de Colo. Muita gente perdeu as suas economias. Então, é melhor você confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje eu vou ser bem breve. Aí diz assim, ó. No entanto, quando se trata de Jesus, muitas pessoas hesitam em entregar totalmente a vida a Ele, mesmo sabendo que Ele é o único que tem o poder de transformar. Isso. Susto, né? Me preparou, nem me preparou, né? Lembrei da Jenny. É assim que o Senhor faz com a gente. Nem sei onde eu estava. No entanto, quando se trata de Jesus, muitas pessoas hesitam em entregar totalmente sua vida a Ele, mesmo sendo Ele o único que tem o poder de transformar nossa vida de forma eterna. Ó, quando Jesus ele transforma você, é eterno. Mas o eterno neste corpo tem que ser mantido. Como é que eu mantenho, pastor? Buscando, orando. Eu não posso vir à igreja todos os dias, mas eu estou conectado todos. Eu estou deitado na cama, pessoal. Eu posso estar 5 horas deitado na cama, mas eu estou orando constantemente. Deus tem misericórdia, me ajuda, me dá força. Meu Deus, aí abençoa fulano, guarda fulano. Meu Deus, abre as portas lá. Olha, eu incomodo Deus de uma tal maneira que se Deus pudesse falar para você o que eu oro, eu falo, Deus ajuda a gente, meu Deus. Dá força pra gente. Meu Deus, a gente precisa disso. A gente precisa daquilo. Abençoa o teu povo. Meu Deus, liberta. Olha, é uma continuidade. Isso que é orar no Espírito sem cessar. Não é você toda hora ir no banheiro orar, não, pessoal. É aqui, ó. Às vezes você está numa guerra, mas você está em orar. Às vezes você está trabalhando no sol de 40 graus, todo mundo blá, 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 no teu ouvido. E você está em oração, meu Deus, me dá paz, me dá tranquilidade, meu Deus, me dá paz. E Deus vai enchendo você de paz. Você lembra de um versículo, né? Porque é importante você recitar. Não é bom a jovem, a mulher, ouvir uma mensagem de amor? Quem acha isso legal? Do seu namorado, do seu marido, do seu esposo, do seu noivo. Não é legal? Então Deus também ele gosta que você recita a palavra dele para ele. Quando você recita a palavra daquela pessoa, é porque você acreditou naquela palavra. Como é que eu sei que você deu crédito à nossa pregação? Porque a Bíblia diz assim, quem creu na nossa pregação? Isaías falou. Quem creu na nossa pregação? Está escrito lá. Como é que eu sei que você creu? É quando você conversa sobre aquilo. Como é que eu sei que você creu no meu atendimento, quando eu atendi você, quando eu orei você? Amém? Amém. É porque você recita. Amém? Amém. Você recita. Você pronuncia aquilo que aconteceu. Amém? Você vê, o seu trabalho quando ele te deu problema, deixa aquela porta aberta, tá, Thaís, por vento circular. É a janela tá fechada. A janela tá fechada. Então quebrou o vidro. Então, você recita a palavra. Amém? Amém. Dá uma pausa. Amém? Amém. Então quando você acredita, você recita. Por isso que é bom você ouvir. O segredo, eu vou te ensinar um segredo para você. Gente, para ler a Bíblia hoje é difícil, por causa da correria. Mas existe agora uns fonezinhos de ouvido,
no Kawaii, no TikTok, sei lá onde vende, você pode botar, ó, um aqui e o outro ficar guardado carregando. Você, ó, tá ali trabalhando, pão, mas tá o quê? Tu já viu os segurança dos presidentes? Ele usa quantos fones? Um aqui para se conectar com quem? Com a segurança. E o outro para poder ouvir o quê? As pessoas. O que está acontecendo. Você vê ele distraído? Não. O propósito dele é achar o quê? Problema iminente. Então ele, ó, arma! Sai correndo, se joga em cima do cara. Às vezes não era nem arma, o cara só ia puxar uma bala para chupar. Mas o cara tá tão atento, você tá entendendo? Então, quando você entendeu aquela mensagem, você fala dela. Você tem que falar das maravilhas que Deus fala para você. Você tem que pronunciar, você tem que propagar. O que é propagar? Às vezes as pessoas não tem necessidade de gravar o povo, não tem necessidade de tirar foto. O reino dos céus é espiritual, mas a Bíblia diz anuncie. E o que é anunciar? Vai lá no dicionário e puxa o que é anunciar. Anunciar, meu amigo, é você fazer uma propaganda. E o que o Gabriel ele nos ensinou aí a fazer, tá dando uma repercussão, meu amigo. Tem vídeo que tá dando quase 5 mil ou 2 mil visualização. Videozinho que não dava nada. Tá dando. O Instagram que tava lá morto tá agindo. Você vê o Kawaii, parece que o Ismael falou que chegou a 9 mil, 9 mil pessoas, meu amigo. Você vê. O trabalho que a gente tem feito, ele tá sendo tão aceito para a glória e honra do Senhor Jesus. Não é o trabalho que eu tô fazendo, não. É o que nós estamos fazendo. Aleluia. Amém? Amém. É o que nós. Mas, pastor, como é que é nós? Como é que é nós, pastor? Mas você está participando. Quando a tua imagem, você deu direito para a gente liberar a sua imagem. Quando você deu direito para a gente liberar a sua voz, você falando como é o nome desses negócios que vocês fazem esta terça-feira aqui? Esses negócios que vocês falam aqui. Dinâmica. Isso tá um sucesso, pessoal. Os pastores começaram a botar nas igrejas dele. Você não tá vendo não nas redes sociais, não? Os pastores começaram a botar nas igrejas dele. Escolinha de criança. Daqui a pouco vai colocar, como é que está o nome desse negócio que faz ao domingo aqui? Conectado com a palavra, mas é usado no tradicional como o quê? Domingo dominical. Mas aqui é conectado. Então a gente tem que sempre mudar o nome para o quê? Para não ficar uma coisa repetitiva. Então você tem que passar a absorver. Você não vai conseguir absorver essa minha reunião de meia hora, de 1 hora toda, mas você vai absorver pelo menos 10 minutos. 10 minutos você vai absorver. Por que, pastor, só 10 minutos? Porque o que atingiu você é o que vai ficar. O que atingiu? É o que te animou. Meu Deus, aquela palavra ali eu estava precisando. E o QI também de cada um. Isso, a sua mente ela começa. Por isso que você tem que o quê? Quando você vir para a igreja, você tem que vir desprovido de problemas. Você tem que vir desprovido de toda sorte, de amargura. Isso aí. Você tem que vir. Mas, pastor, não tem como, pastor. Eu vivo isso. Mas você tem que deixar isso de lado para poder ouvir a palavra, pessoal. Se eu for viver a minha guerra, quem quer trocar de guerra aqui? Eu quero viver a sua e você viver a minha. Quer, Gabriel? Quer, Gabriel? Quer, Ana Clara? Deixa eu viver a sua história e viver a minha? Tu vai ver o que é bom. Ela vai falar assim, pô, pastor, a sua é melhor. Duvido. Vocês estão por fora o que é ser do altar. Meu Deus. Você não sabe, muitas das vezes, a madrugada chorando. Tá? Gemendo, meu Deus. Eu quero ajudar teu povo. Me ajuda. Dá uma direção. Me fala comigo. Né? As perseguições do nada.
Sabe, do nada, não tem motivo, pessoal, para ter perseguição. Mas porque você está falando a verdade. Está ajudando pessoas. Você quer ser perseguido? Seja justo. Ama. Você não ama problema. Ama. Ou seja amado. Você só precisa ser amado. Vão começar a perseguir você. Vão começar a caluniar você. Vão começar a querer tirar você do sério. Amém? Amém. Então, nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Eu vou logo direto ao versículo. Provérbios 3:5. Eu já estou em 30 minutos. Amém? Quem está animado para Páscoa? Amém. Isso aí, Amém. pessoal, se anima. Vai ser bacana. Vai ser um momento bom para nós. Provérbios o quê, pastor? Provérbios 3, 5, 6 diz assim: confia no Senhor. Posso ler? Confia no Senhor de todo. Não, todo não dá, meu amigo. Seja pelo menos a metade, né, pessoal? Provérbios. Pelo menos a metade. Não tem como eu confiar em Deus todo. Pelo menos eu vou confiar a metadinha. Não é? Não vai funcionar, pessoal. Porque a porta com Deus só se abre se for todo. Todo o coração. Você tem que confiar nele de todo o coração. Você tem que confiar nele que ele vai fazer você feliz. Você tem que confiar nele que esses problemas vão ser resolvidos. Amém. Você sabe por causa de que Deus permitiu esses problemas na tua vida? Quem quer saber? Quem quer saber, pessoal? É para amadurecer você. Glórias. Eu creio. Só se pode liderar quem resolve o quê? Problema. Problema. Não vai ser Problema. isso, cara. Às vezes tem umas ovelhas que é complicada. Quem concorda comigo? Não dói? Ela causa dor, não causa? Sabe, o pastor ele geme. Eu conheci um pastor que ele infartou. Ele lá parou lá naquele túnel, dois irmãos lá na cidade. Deu um ataque cardíaco por causa de um problema da reunião à noite. Você vê, tem ovelha que dá problema. Então, você tem que estar o quê? Confiante em Deus que aquela ovelha vai entender. Para entender demora, pessoal. Não pense você que as pessoas vão compreender você da noite pro dia, não. Isso é com o tempo. Eu vi um filme, eu me recordo de um filme que o meu filho colocou, tá lá no YouTube. Esse filme ele não tem aí pra gente ver ele nesses aplicativos aí, não. Tá lá no YouTube. Era um pastor de uma igreja, ele era um missionário, ele e a esposa dele. Eles tinham que ir para uma terra para comprar aquela terra para a igreja construir. Meu amigo, ele chegou lá, mas foi uma guerra. Foram 6 anos de tribulação, né, Rose? Todo mundo contra. Todo mundo odiando ele. E ele, olha, teve um momento que para poder ele conquistar aquele povo, ele teve que entrar em uma briga. Tinha um grupo de pessoas que lutava. E o pastor entrou nessa. E o pastor lutou, mas esse não era o caminho para ele conquistar o povo. Ele queria conquistar o povo de qualquer maneira. Então ele tentou brigando, ele tentou sendo generoso, ele tentou fazendo toda a gentileza, ele tentou de tudo. Mas sabe onde estava o segredo? Que ele descobriu depois de 6 anos? Quem sabe? Quem quer saber? Perseverança. 6 anos se passou, ele conquistou todo mundo, pessoal. Todo mundo da cidade amou o cara. O cara comprou o terreno. Olha, aquele homem que mostrava a arma para ele querer matar ele, passou a amar ele. A cidade toda passou a amar ele. Meu filho botou esse filme, rapaz. Olha, esse filme eu nem sabia que eu ia ser do altar hoje. Olha, naquele dia a igreja mandou uma carta. Meu amado irmão, nós agora queremos que você retorne, porque já foi concluído a missão. Seu país. Meu amigo, aquele povo entrou em parafuso, porque o homem, ele era o quê? O homem de Deus que abençoava aquele lugar. Mudou a cidade. Mudou a cidade, mudou a mente dos mais cruéis, dos mais ruins.
Ele conquistou todo mundo. Não foi lutando, não foi brigando, foi na perseverança. Então esses problemas que você está passando é para você ter perseverança. Amém. Esse problema que você está vivendo é para você se aquebrantar. Eu vou te mostrar o que é aquebrantar. Muitas das vezes, eu estava mostrando para a Rose. Eu estou separando umas imagens meia louca que eu vou mostrar para você. Muitas das vezes você está assim, ó. Aí a perseverança vai fazendo isso assim com você, ó. Quer ver? Ó, vou te mostrar. Ó. Você precisa ser quebrado, porque você está endurecido, ó. Quando você está endurecido, a parte humana não aparece, só aparece a parte endurecida. Aí quando vai se quebrando, aquela casca vai o quê? Saindo. Vai saindo aquela casca. Aquela casca foi o trauma. Isso aqui, pessoal. A casca vai saindo. É isso aqui. A casca vai saindo e você passa a aparecer a parte humana. E a parte humana que o Senhor Jesus ele quer salvar é a de dentro. Não é a matéria, é a alma. Então, as lutas, os problemas, é para te tornar forte. Mas só que você está entendendo de outra maneira. E você está entendendo que aquilo está ferindo você, está machucando você. Quando a verdade bate no teu entendimento, você fica como? Não? Pastor, ninguém nunca teve coragem de falar isso para mim. Resistiu. Nunca teve coragem de falar isso para mim. E o Senhor falou, mas eu fiquei muito chateado. Mas é assim, pessoal. É assim. A Rose, uma vez, ela falou a verdade. Eu estava casado com a Rose, já tinha uns 16, 15 anos, ou era 18 anos, eu não me lembro. 25 anos, menos 4, dá 25, né? 21, né? 21 anos atrás. Aí a gente dentro de uma sala de aula onde eu estava aprendendo a cuidar de casais, né? Primeiro eu estava aprendendo a ser um casal, né? Eu tinha que fazer o curso, não tinha jeito. Para liderar eu tinha que fazer o curso. E a verdade, quando a esposa anotou no papelzinho a verdade sobre o meu respeito, meu amigo, aquilo para mim foi uma bomba atômica. Eu não dei nem confiança para ela um dia inteiro. Só que quando eu retornei na sala de aula às 7 horas da noite, eu entendi qual era o propósito. Eu estava me quebrando para hoje entender. Hoje eu consigo entender cada um de vocês com as suas imperfeições, com as suas teimosias, com as suas resistências. Mas mesmo assim ainda eu fico questionando. Meu Deus, por que não mudou? Meu Deus, mas não é do jeito que eu quero. Quem muda é você, não é eu. E nós temos que ter cuidado para as pessoas não mudar a gente. Você que tem que mudar. A pessoa não pode mudar você. É você que tem que mudar. Mudar, ser mais brando, ser mais compassivo, ser mais justo, justa. Amém? Amém. Aí diz aí, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3, 5 e 6. E não te estribe no seu próprio entendimento. O que é estribar? É nos meus próprios conselhos, minhas próprias ideologias, nos meus próprios maneiras de passar, nas minhas próprias maneiras de entender. Se a tua maneira de entender fosse certa, Deus não te chamaria para poder ouvir a palavra dele. Você não precisaria de Deus, você seria um ateu. Os ateus não precisam de quê? De Deus, mas quando o bicho pega, ele grita por quem? Meu Deus! Ué, mas não, foi sem querer. Saiu, foi o impulso. Mas não, porque dentro de nós já está essa essência. Quando você está em apuro, você chama por Deus. Amém?
Amém. Aí diz aí, reconhece-o em todo o teu caminho. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Por que em todos os meus caminhos? Sentimental, espiritual, financeiro, social, etc, 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 e vai embora. Você tem que reconhecer a Deus. Se você fala bem, você tem que reconhecer quem? A Deus. Se você é bom para poder pregar, reconheça que é Deus. Você é bom para ler, reconheça que é Deus. Você é bom para dar conselho, reconheça que é Deus. Amém? Amém. Aí ele diz para mim finalizar. Endireitará Deixa eu abrir aqui. as tuas. E ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar o que está dando problema. Ô pastor, estou tendo problema assim, assim, assim. Ele vai endireitar. Amém. Como é que ele vai endireitar? Dele vai dar entendimento para as pessoas. Você sabe, cara, que as pessoas elas estão brigando contigo, estão perseguindo você? Porque elas não te entendem. Quando ela passar a te entender, por que que um casal briga? Por falta de quê? Hã? De se entender. E com o que que faz um casal se entender? Hã? Diabo. Conversar. Você tem que conversar. Tem que conversar o que você está sentindo. Ó, é isso, é isso, é isso. O homem é mais difícil de falar, mas a mulher não. É isso. E quando eu sei que aquilo ali que está dando problema, eu não vou ter mais problema. Não vai ter chance, pessoal. Aqui em casa não tem chance. Quando eu tento querer arrumar um problema, ela olha pra mim e fala, olha, não vai arrumar. Nem tenta. Eu mesma quando eu falo pra ela, você nem tenta, minha amiga. Que eu tô muito bem. Eu tô no espírito, eu não vou perder minha resposta. E aí, sabe o que ela faz? Cala a boca, acabou. Aí daqui a pouco a gente tá trocando uma ideia, tá discutindo um assunto, tá resolvendo outras questões. Você tá entendendo? Então é assim. Esse é o segredo da gente, entendeu? Quando você passar aqui, meu amigo, bota a camisa. A reunião tá sendo gravada, hein? Então, esse é o Espírito, pessoal. Até aqui o Espírito Santo me usou. Bom,